Olá, bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios da prova do Enem de 2024. E a questão que a gente vai fazer agora traz o seguinte enunciado, ó. Um instituto de pesquisa constatou que, nos últimos 10 anos, o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Qual é a representação decimal da taxa percentual de crescimento populacional? Então, vamos lá. É uma pergunta bastante direta, né? A gente até estranha o tamanho do enunciado para a prova do Enem. Ele quer que eu pego essa porcentagem e respondo esse mesmo número, só que na sua forma decimal. A minha sugestão para você é a mais simples de todas. 135,25% é o mesmo que 135,25%. É isso que a porcentagem significa, né? É uma razão com o denominador igual a 100. Então, quando a gente dividir 135,25 por 100, a gente chega em 1,3525. Seria essa a representação decimal do número 135,25%, o que está assinalado lá na alternativa D. E a questão que a gente vai fazer agora traz o seguinte enunciado, ó. Contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos possa ser longo. O quadro apresenta uma amostra do tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de alguns serviços digitais. O tempo médio, em minuto, necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro é, com uma casa decimal aproximadamente. Então, ele quer saber o tempo médio, né? Eu não sei qual desses contratos vai ser escolhido, mas eu também não estou preocupado com isso porque ele quer o tempo médio. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de contrato aqui nessa tabela e eu vou fazer a média entre esses 6 valores. Vamos fazer junto? Então, a média aqui, eu vou chamar essa média de M. A média aqui seria, então, o 36 somado com o 17, somado com o 27, somado com o 13, outro 13 e outro 13. Se você quiser escrever isso como 3 vezes 13 e considerar que isso é uma média ponderada, certamente você vai chegar no mesmo lugar do que eu, mas não vejo necessidade dessa vez. O numerador aí, essa soma, ele vai dar 119. 119 dividido por 6, a gente chega em 19,8 com uma casa decimal, tá? Eu vou colocar um símbolo de aproximado aqui, porque não é essa exatamente a resposta, mas como ele quer com uma casa decimal apenas, eu posso parar por aqui. A alternativa correta é a alternativa C. E a questão que a gente vai fazer agora traz o seguinte enunciado, ó. Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção do seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura, setor circular em azul, de um sensor colocado num ponto S. Essa área depende da medida do ângulo alfa em grau e do raio R em metro. Ao aumentar o ângulo alfa ou o raio R, aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor. Para esse fim, há 5 tipos de sensores disponíveis no mercado, cada um com as seguintes características. E aí você tem lá a medida do alfa e a medida do R para cada sensor disponível no mercado. Esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área de medida 70 metros quadrados, com o menor preço possível. Use 3 como um valor aproximado para π e ele quer que a gente descubra qual é o sensor que a gente precisa comprar. Veja, essa é uma coisa muito clássica, o Enem vive fazendo isso, nessa prova ele fez umas 3 ou 4 vezes isso, que é criar as regras do jogo, dar 5 opções pra gente, e às vezes, ou melhor dizendo, quase todas as vezes a gente tem que testar as 5 até a gente achar qual que é a que melhor atende. No caso aqui é a mais barata. Então, às vezes a gente pode até tentar eliminar alguma, do tipo assim, entre a do tipo 1 e a do tipo 3, obviamente, entre a do 1 e a do 3, a do 1 perde, eu não vou nem fazer a do 1, porque, né, a do 3... Mas aqui, por exemplo, é difícil dizer, porque eu quero o sensor mais barato. Ah, beleza, então aquele que fornecer a menor área em azul aqui, mas ele tem que ser maior que 70.
Então, como é que a gente vai fazer isso sem calcular para ver quais passam de 70, né? E quais não passam? Porque a área tem que cobrir no mínimo 70, né? Então, infelizmente, dessa vez a gente vai ter que fazer todos, tá bom? Então, vamos lá. Eu já deixei um espaço aqui para a gente trabalhar. E vamos lembrar como calcula a área de um setor circular? A forma de calcular, se você memorizou a fórmula, ótimo. Se não, vem comigo, olha que simples. É uma regra de 3. Você poderia pensar que se eu tivesse um círculo completo, 360 graus, eu teria a área do círculo completo, πr ao quadrado. Mas eu tenho só uma medida alfa aqui, eu não tenho os 360 graus aqui de volta, eu tenho só a medida alfa. Então eu vou ter, por isso, a área do meu setor. Multiplicando o cruzado aqui, eu fico com 360 vezes a área do setor, que é igual a alfa vezes πr ao quadrado. Ou seja, a área do meu setor é alfa, eu vou colocar assim, dividido por 360, isso vezes πr ao quadrado. Porque quem memorizou a fórmula, com certeza memorizou essa fórmula aqui. Então, se você não saber a fórmula, rapidinho você deduz ela, sabendo a fórmula melhor ainda, a gente economiza esse tempo lá na hora. E aí, por isso, agora a gente vai ter que calcular todas as áreas. Então, vamos lá. A área número 1 aqui, ela seria assim. Eu vou colocar assim, a área do setor 1, ela seria o 15 dividido por 360 vezes π e 20 ao quadrado. Essa continha, ela vai dar, com o valor de π igual a 3, ela vai dar 50. Tudo bem? A segunda aqui, ela vai ter, a área do setor 2, ela vai ter 30 dividido por 360 vezes π, vezes, no caso do raio, 22 ao quadrado. Usando lá o π igual a 3, a gente chega no valor, na resposta, 121. A próxima, a gente faz a seguinte conta, a área do setor 3 seria, o ângulo é 40 sobre 360, vezes π, vezes 12 ao quadrado. Né? Colocando também o π igual a 3 aí, a gente chega no valor 48. A área do setor 4, ela seria, então, o ângulo é 60 graus, dividido por 360, vezes π e vezes o 16 ao quadrado. Esse aqui, colocando lá o 3 no lugar do π, dá 128. Legal? E por fim, a área do setor 5, ela é igual, deixa eu trocar aqui para igual, ela é igual a 90 dividido por 360 vezes π vezes o seu raio 10 ao quadrado. Colocando 3 no lugar do π nessa continha, dá 75, tá? Essas áreas estão sendo calculadas todas em metros quadrados, né? Porque os R's dados ali na tabelinha são todos em metros, os raios. E agora eu vou me adequar à regra. Ele disse muito claramente, eu quero cobrir pelo menos 70 metros quadrados, então esta não é uma possibilidade, tá? Está desclassificado o sensor do tipo 3. O sensor do tipo 1 também está desclassificado, não é uma possibilidade. E os sensores que sobram, eu quero o mais barato, né? E ele deixou muito claro que quanto maior for a área de cobertura, mais caro fica. Então, entre os que não foram desclassificados, eu vou pegar o que cobra a menor área para que ele seja o mais barato. Portanto, eu vou escolher o sensor do tipo 5, certo? Isso estava lá na alternativa E. E a questão que a gente vai fazer agora traz o seguinte enunciado, ó. O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem variam de um aplicativo para o outro, mas, em geral, o valor V a ser pago, em real, varia em função de tarifa base F, que é um valor fixo, em real, cobrado no início da viagem. Quando ele diz valor fixo, é assim, não é um valor que vai variar de acordo com o tempo e nem com a distância percorrida, né? O tempo T, que é o tempo em minutos de duração da viagem, e a distância D, percorrida em quilômetros. Então, um desses aplicativos cobra, olha lá, R$2 por valor fixo, então esse R$2, não importa o tamanho da viagem, vai ser sempre R$2, isso que é fixo, né? Depois, 26 centavos o minuto
Então, 26 centavos para cada minuto que a viagem demorar, junto com esses dois, e depois, por fim, 1,40 por quilômetro rodado, né? Então, vamos ver como é que se calcula o valor de uma viagem nesse esquema aqui. Nessas condições, a expressão que fornece o valor V a ser pago por uma viagem, olha, lembrando que é para chamar o tempo de T e a distância percorrida de D, tá? Então, vamos lá. O valor V a ser pago é, veja, os R$2, porque isso eu vou pagar de qualquer jeito, mesmo que a minha viagem dure 0 minutos e 0 quilômetros, o valor é fixo, 2, mais, aí eu vou pagar 26 centavos por minuto, só que é importante que eu coloque esse 26 assim, ó, 0,26 vezes o tempo t em minutos, né? O t já está em minutos, eu não preciso converter. Por que 0,26, Vini? Porque o 2 está em reais, então agora eu quero colocar tudo em reais. Então, 26 centavos em reais é 0,26, certo? E ainda mais, eu coloco agora 1,40 por quilômetro, 1,40, 1,4, vezes a quantidade de quilômetros que for percorrida, que no caso é para chamar de D. D já é a distância em quilômetros, eu também não preciso fazer nenhuma alteração, nenhuma conversão para isso, tá? E agora é só a gente buscar a alternativa. R$2, não é 2 vezes F, né? É R$2, olha lá, é uma taxa fixa, mais 0,26 vezes o tempo t, mais 1,4 vezes a distância d. É o que mostra aqui na alternativa B. E a questão que nós vamos fazer agora traz o seguinte enunciado. Uma doceria vende e entrega em seu bairro porções de 100 gramas de docinhos de aniversário. Atualmente, a taxa única de entrega é R$10 e o valor cobrado por uma porção é de R$25. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa única de entrega será R$15 e um novo valor será cobrado por uma porção, de maneira que o valor total a ser pago por um cliente na compra de 5 porções permaneça o mesmo. A partir da próxima semana, qual será o novo valor cobrado em real por uma porção? Ora, vamos ver se a gente entendeu a questão. Eu tenho o valor da porçãozinha de 100 gramas e o valor da taxa de entregas, certo? A porção custa R$25 e a taxa de entregas mais R$10. Eu vou aumentar essa taxa de entregas para 15. Mas, por uma estratégia de negociações, eu quero que a pessoa que está acostumada a comprar 5 porções continue gastando igual. Porque para eu aumentar a taxa de entrega para 15 e a pessoa que compra 5 continuar pagando igual, eu vou ter que abaixar esse R$25 aí. Eu vou ter que cobrar mais barato por porção agora. E a minha meta é essa. Quem compra 5, continuar pagando igual. Os outros vão ter que se adequar aí à nova regra. Então vamos lá? Antes do aumento, qual era o meu gasto? Se eu comprasse 5 porções, qual era o meu gasto antes do aumento? Era os R$10 da entrega e mais 5 porções de R$25 cada, certo? Esse é o valor que eu gastaria antes do aumento. E depois do aumento? Depois do aumento, a minha entrega passa de 10 para R$15 e comprando 5 porções, a pergunta é, qual é o preço de cada porção para que essas duas contas forneçam a mesma resposta, né? Para que eu continue gastando igual antes e depois da remodelação aí dos preços. Então aqui eu tenho 5 vezes 25, 125 com 10, 135. E do lado de lá eu tenho 15 mais 5x. Então, 5x é igual a 120. E por isso o x é 24. Então, aquela porção de 100 gramas que eu cobrava R$25, vou ter que cobrar agora 24 para que quem compra 5 porções continue pagando o mesmo tanto, mesmo com o novo preço da entrega. Legal? Isso estava lá na alternativa C. E a questão que a gente vai fazer agora traz o seguinte enunciado, ó. Em uma loja de defensivos agrícolas, os preços de alguns produtos foram divulgados em um cartaz. Então tá lá o cartaz dizendo que na promoção a gente compra pelo menos 35 litros de defensivo do tipo A e ganhe uma máscara. Então, o defensivo do tipo A, ele custa R$4,20 o litro e o defensivo do tipo B custa R$3 o litro. E a máscara, caso você não ganhe ela, você vai ter que comprar ela por R$12,50. Então, sabe-se que 1 litro de defensivo do tipo A é suficiente para aplicação em meio hectare, enquanto que 1 litro do defensivo do tipo B é suficiente para aplicação em 0,4 hectare.
Então, um agricultor precisa comprar nessa loja uma quantidade de litros de defensivo suficiente para aplicar em uma área de 20 hectares e além de levar uma máscara para a sua aplicação. Então, ele precisa da máscara. Se ele não ganhar, ele vai ter que comprar. Qual o valor mínimo em real a ser gasto pelo agricultor? Então, vamos lá. Se eu comprar defensivos do tipo A, quanto eu gasto? Eu vou gastar, pensa comigo, 20 hectares. É o que eu tenho para aplicar lá. Só que cada litro do tipo A, eu consigo aplicar em meio hectare. Então, eu vou ter que comprar tudo isso aqui de litros, né? 20 dividido por meio. Que dá, é importante a gente fazer essa continha antes, que dá 40, né? 20 dividido por meio dá 40. Por que é importante isso? Porque 40 é mais do que 35, ou seja, eu entro na promoção. E aí eu ganho a máscara, certo? Portanto, eu só vou comprar essa quantidade aqui, que dá 40, vezes o preço do tipo A, que é 4,20. Eu não vou ter que comprar a máscara, porque eu vou ganhar a máscara na promoção. Essa continha aqui dá 168, certo? E se eu optar por comprar o defensivo do tipo B, eu vou ter que 20 hectares e eu vou conseguir fazer só 0,4 com cada litro do defensivo, então 20 dividido por 0,4 é a quantidade que eu vou ter que comprar de litros. E agora eu multiplico por R$3, só que nesse caso não tem promoção, eu ainda gasto mais R$12,50 com a máscara. Essa continha dá R$162,50. Veja que deu menos do que os 168. Mesmo eu ganhando a máscara, o defensivo do tipo A, ele é um pouco mais caro, embora ele rende um pouco mais, e me dá uma máscara de presente, o total da compra ainda compensou comprar do tipo B. Essa é a cara do Enem, né? É tanta coisa. Olha, um é um pouco mais caro que o outro rende mais que o outro dá uma máscara de presente, o outro tem que comprar máscara. É só pegar e fazendo os cálculos todos mesmos dessa vez, e ainda bem que só tinha 2 opções, às vezes tem até 5 opções, a gente tem que calcular 5, mas dessa vez tá claro para mim que R$162,50 é o mínimo que eu vou gastar nessa minha compra, beleza? E a questão que a gente vai fazer hoje diz o seguinte, ó. Uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. Na junção dessa tubulação com a caixa d'água, está instalada uma membrana de filtragem cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um bom fluxo de água. O fluxo, φ, de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação, medida em mililitro por segundo, e inversamente proporcional à área da superfície da membrana, medida em centímetro quadrado. A unidade de medida adequada para descrever o fluxo, φ, de água que atravessa a superfície da membrana é... Então vamos lá. Vamos pegar tudo que tem nesse enunciado de relações de proporcionalidade, vamos montar uma expressãozinha para o φ, para o fluxo. E depois a gente, utilizando as unidades de medida que ele deu aí, tenta entender qual seria a unidade de medida adequada para esse fluxo, certo? Bom, vamos lá. O φ que eu estou falando aqui é uma letra grega, tá? Maiúscula. Eu não sei se sempre um fluxo é denotado pela letra grega φ, mas dessa vez está sendo feito, tá? O que ele falou aqui, ó? Que o fluxo é diretamente proporcional à vazão de água. Como a gente consegue representar o fato de duas grandezas serem diretamente proporcionais? É o fato delas terem uma divisão dando uma constante, né? É isso que significa duas grandezas serem diretamente proporcionais. Quando a divisão entre elas é a constante, é uma constante no caso, chamada de constante de proporcionalidade, tá bom? Bom, vamos lá. O que mais que a gente sabe sobre o φ? É que ele também é inversamente proporcional à área. Então, como que duas grandezas são inversamente proporcionais? Como é que eu represento isso na minha equação? Ao passo que diretamente proporcionais te leva a construir uma divisão que tem que dar constante, inversamente proporcionais é uma multiplicação que tem que dar constante, tá? Então, essa seria o resultado dessas relações de proporcionalidade enunciados aí, tá? Então, a grandeza φ
ela seria V dividido por A vezes a constante de proporcionalidade, certo? Aí eu só isolei o φ aí. Bom, aplicados os conceitos, né, de que é proporção direta e inversa, pela última vez lembrando, a proporção direta é quando a divisão dá constante e a proporção inversa é quando a multiplicação dá uma constante, eu agora quero avaliar as unidades de medidas. Eu vou supor essa constante de proporcionalidade adimensional, né, ela não tem dimensões, né, ela não tem unidades de medida, e aí a vazão, ele me disse que tem a unidade mililitro por segundo, então ml por segundo, e a área tem a unidade centímetro quadrado. Então, a unidade de medida do fluxo φ vai ser ml por segundo sobre a área que é centímetros quadrados. Isso daqui, pessoal, ó, é uma divisão de frações, tá bom? Então, ml por segundo vezes 1 sobre segundo ao quadrado, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que resulta em ml sobre segundo vezes centímetro quadrado. Isso está lá na alternativa C. ml no numerador, segundo vezes centímetro quadrado no denominador. Beleza? E a questão que a gente vai fazer agora traz o seguinte enunciado, ó. Uma piscina tem a capacidade de 2.500.000 litros. Seu sistema de abastecimento foi regulado para ter uma vazão constante de 6.000 litros de água por minuto. O mesmo sistema foi instalado em uma segunda piscina com a capacidade de 2.750.000 litros, então maior que a piscina anterior, e regulado para ter uma vazão também constante, capaz de encher num tempo 20% maior do que o gasto para encher a primeira piscina. A vazão do sistema de abastecimento na segunda piscina é... Então vamos lá. Eu sei que numa piscina de 2.500.000 litros, há uma vazão de 6.000 litros por minuto, eu consigo calcular quantos minutos isso demora para encher, né? E aí, o mesmo sistema é instalado agora numa piscina que tem mais volume, e eu pego aquele tempo, faço ele ficar 20% maior e descubro qual é a vazão necessária para essa conta fechar. Vamos trabalhar? Então, a vazão, ela é sempre a razão entre o volume despejado, vamos dizer assim, pelo tempo que isso demora, né? Então vamos tentar usar esses dados aqui da primeira piscina. Ela despeja 6.000 litros de água por minuto. A piscina toda tem 2.500.000 litros. E eu vou descobrir aqui, vou chamar o tempo, né? Vamos dizer T1 de tempo necessário para encher a piscina 1. Tudo bem? Então, resolvendo essa continha, ó, eu posso me livrar de 3 desses zeros aqui. Então, o T1 é 2.500 dividido por 6, que dá 500 minutos. Então, estou com o volume em litros e o tempo em minutos nesses cálculos. Então, eu gasto 500 minutos para encher a piscina 1. A piscina 2, além de ser maior, eu quero que ela também ela termine de encher com um tempo 20% maior. Então, se T1 é 500, então T2 é 20% a mais. Como é que eu aumento 20% em alguma coisa? Multiplicando ela por 1,2. Lembra? Então, 1,2 vezes 500, o T2 vai ser 600. Então, ao passo que a primeira piscina ela termina de encher em 500 minutos, eu quero que a segunda piscina termine de encher em 600 minutos. Bom, se eu sei que eu quero que ela gaste 600 minutos para encher e eu sei qual é o volume que cabe nela, eu consigo descobrir a vazão necessária para que isso aconteça, certo? Então vamos dizer que a vazão da piscina 2 seria 2.750.000 litros dividido por 500 minutos, certo? Vamos ver quanto que dá essa continha. Pode cancelar 2 zeros
27.500 dividido por 5, eu chego numa vazão de 5.500 litros por minuto, certo? Então, para que a nova piscina, que tem esse novo volume, termine de encher nesse tempo que eu calculei aqui, eu preciso que a vazão da torneira lá seja 5.500 litros por minuto, que mostra na alternativa D. Legal? Era isso que o Enem esperava da gente dessa vez e a gente se vê nos próximos exercícios.